Muito bem, amigos da Liberal 102.1 de Guaporé e também do Grupo Grenal nas Patrulhinhas. Hoje temos a honra de receber um grandíssimo jornalista aqui do Rio Grande do Sul, passou por RBS, hoje atualmente atua no SBT, o nosso querido Glauco Paza. Tudo bem, Glauco? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui com vocês para a gente conversar um pouco sobre o atual momento, né? Que não dá para comemorar muita coisa, né? Exatamente. Ô Glauco, antes da gente entrar no assunto da dupla Grenal, como é que foi o início da sua carreira? Como é que você chegou a trabalhar na RBS? E também conta um pouquinho sobre a transição RBS para o SBT, porque na RBS tu era repórter de campo ali da dupla Grenal, e no SBT tu apresenta um telejornal que não é só de futebol, né? É de, digamos, jornalismo no geral, né? Como é que foi essa transição e o início da sua carreira? Bom, o início mesmo, o começo na TV, eu costumo dizer que foi por acaso, né? A forma como aconteceu foi bem inusitada. Eu estudava na Universidade Federal de Santa Maria, que é a região de onde eu venho, né? Santa Maria. E fiquei sabendo que eles precisavam de apresentador lá para a RBS, e a gente foi numa palestra, eu fui com um colega, e eles falaram lá que estavam precisando de apresentador, mas a gente estava no segundo semestre de faculdade. E mesmo assim, este meu colega, ele insistiu com a ideia de ir lá fazer um teste, e eu fui junto, para levá-lo, né? Emprestei roupa para ele, ele tinha muita vontade de trabalhar em televisão, e ele fez o teste e depois do teste dele me chamaram. Eu até tentei alegar, olha, eu não estou aqui para fazer o teste, eu só vim acompanhar esse colega, né? E a responsável, não, ela disse, faz também o teste, enfim, não custa nada. E eu fiz, eu estava de bermuda, coloquei um terno só na parte de cima, né? Fiz o teste e acabei sendo aprovado, e ele não. Foi uma coisa bem inusitada, assim. Aí eu comecei trabalhando na RBS em Santa Maria em 1990. Comecei no esporte, logo passei para geral. E em 97 eu tive uma oportunidade de trabalhar no Paraná, no SBT. Foi uma curta passagem, voltei para a RBS e fiquei 20 anos como repórter esportivo, cobrindo principalmente a dupla Grenal aqui, né? A transição para o SBT veio no momento em que, depois de 20 anos trabalhando diretamente com jogos, eu precisava de um tempo para respirar, final de semana, feriado, eu precisava de um tempo a mais com a família, né? Então, a gente entrou num acordo em relação à saída e me surgiu a oportunidade do SBT, e eu estou muito feliz com o que eu faço hoje. Falando de esporte, mas falando também de jornalismo geral. Quais são as diferenças, Glauco, da RBS para o SBT e como você se enxerga hoje apresentando um programa, um programa esportivo, não, um programa de jornalismo, e antes você era repórter, né? Qual que é a principal diferença na tua visão? Eu acho que cada empresa ela tem suas peculiaridades, né? Eu enxergo o SBT como uma empresa muito mais família, né? Uhum. Em primeiro lugar, a estrutura aqui é menor, mas eu falo também da questão da concepção, de como a gente tem que trabalhar, sempre pensando na família. Então, a gente leva muito em conta esses valores. Você pode ver que o SBT, até no nosso jornal, ele fala de coisas muito pesadas, mas também tem uma linguagem muito leve. Porque a gente sabe que tem muita criança que pode estar assistindo, por exemplo, o esporte, um assunto mais envolvendo entretenimento. Então, a linguagem é um tanto diferente. E dentro da estrutura da emissora mesmo, a gente sempre faz questão de frisar. É uma empresa, é uma TV da família brasileira. E isso é uma coisa bem diferente do que eu sentia na RBS. É claro que eu estou trabalhando também com o jornalismo geral, como você falou agora, né? Isso altera muito a forma de eu me expressar em determinados assuntos. Por exemplo, eu estou no estúdio apresentando uma notícia pesada de um assassinato, de uma operação policial. Eu tenho que me manter conforme essa linha de assunto, né? E eu tive que aprender muito para isso, porque eu venho de 20 anos no esporte e eu não tinha exatamente a noção do que era um indiciamento, do que era um inquérito policial, militar, a linguagem jurídica, que às vezes a gente tem que mencionar alguma coisa no ar e traduzir para o telespectador. Eu tive que fazer uma adaptação bem intensa, assim. Mas eu estou gostando muito. Eu acho o seguinte, a grande mudança que teve na minha vida é que hoje eu faço
muito mais jornalismo para as pessoas, porque o esporte é Uhum. muito legal, agradeço a tudo que eu construí até hoje por causa do esporte, mas tem coisas muito mais importantes na nossa vida do que Uhum. simplesmente torcer a favor ou contra determinado time. É a Uhum. questão de saúde, de segurança, emprego, é muita coisa que atinge a nossa população. E eu me sentia na obrigação de entregar mais. E eu queria mais o jornalismo com responsabilidade social. Então, hoje, eu me sinto muito bem, porque eu continuo falando de esporte, que para mim basicamente é entretenimento, e falo agora de coisas tão importantes, fundamentais para a vida da gente, né? Que é o que está acontecendo aí fora. É preços, é segurança, é emprego, enfim, tudo isso que nos aflige. Pois é, tu falou que dessa transição, né? Mas acabou o contrato na época ou o SBT foi buscar você? Como é que houve essa proposta aí para você trabalhar no SBT? Não, na verdade, eu estava insatisfeito já com a determinado momento que eu vivia na carreira, já mais de 20 anos, quase 21, eu acredito, trabalhando com esporte. E eu não via perspectiva, por exemplo, de fazer uma Copa do Mundo fora do país, embora eu tenha feito mundiais Uhum. de clubes, e era um desejo que, logicamente, todo mundo tem. E como eu não tinha mais essa possibilidade, eu percebi isso, poxa, eu não posso me acomodar nessa zona de conforto. Então, eu fui questionando várias coisas, questionando. A empresa se sentiu incomodada e eu já estava incomodado com a situação, então a gente conversou. Eles me perguntaram se eu estava insatisfeito, eu disse que estava realmente com aquele momento. E a partir daí, então, surgiu a decisão de eles me demitiram. No papel, eles me demitiram, mas foi algo que eu também provoquei. Eu não estava feliz e provoquei no sentido de que, poxa, vocês podem me dar algo diferente? Eu posso ter alguma coisa diferente aqui? E eu acho que essa resposta eles não tinham e acabou sendo bom para todo mundo. Eu saí de lá, respirei novos ares. Hoje eu estou muito feliz mesmo. Cada um segue o seu caminho. E aí o SBT foi buscar você recebeu uma proposta daí. Não, na verdade, assim, eu tirei um tempo para descansar, né? Porque, para ter uma ideia desses 20 anos de esporte, eu acho que eu fiquei 8 ou 9 fora de casa no meu aniversário. Eu não tinha, às vezes, Páscoa junto com a minha família, não tinha Dia das Mães, enfim, tudo isso que envolve final de semana. Aí eu tirei um tempo para descansar e fiquei pensando, poxa, o que eu vou fazer agora? Comecei a observar, trabalhar em TV para mim é a grande realização. E eu comecei a olhar o panorama, né? E me apresentei. Eu acho que isso é muito importante. Me apresentei, recebi propostas além do SBT, e aí a gente foi conversando. Eu comecei a fazer substituições no SBT, até porque eu acho que isso é bem interessante para sentir como é que é uma nova estrutura, uma nova realidade. Gostei e acabei recusando, inclusive, outros convites. E a hora que me oportunizou a permanência no SBT, porque eu fazia trabalho como freelancer, eu achei muito bom, achei muito interessante a proposta que eles fizeram e a gente entrou também nesse acordo aí. Esses outros convites era para trabalhar na área do esporte. Não, não. Não, porque a partir do momento que eu saí do esporte da RBS, eu já deixei claro para todo mundo, eu tenho um desejo de trabalhar com jornalismo geral, e isso eu já manifestei. Se eu iria trabalhar com esporte também, acho que sim, a propósito do que acontece hoje no SBT. Mas eu já deixei claro lá atrás que não, eu queria trabalhar com jornalismo geral. Então, essas outras propostas envolveriam o jornalismo geral. O Glauco, você se sentiu magoado com a RBS, com o Grupo Globo, por não receber uma oportunidade maior, né? Não digo só em Copas do Mundo, mas, por exemplo, entregar para você um programa como você tem hoje no SBT para fazer na RBS, tu se sentiu, digamos, decepcionado com a emissora? Não, porque eu já sabia como as coisas funcionavam. Eu me senti frustrado porque eu não estava rendendo aquilo que eu poderia render e eu acho que partiu de mim mesmo dizer o seguinte, cara, eu não estou bem e o produto que eu estou entregando, de repente, não está bom também. Porque a empresa nunca reclamou de mim. Aliás, eu recebi muitos elogios e recebi muitas oportunidades
tanto que eu conheci muitas partes do mundo graças à RBS. Isso eu agradeço, não tem como negar que eu tive uma grande oportunidade profissional, mas eu sei como funcionam as coisas lá dentro. Existem pessoas que são preferidas, e isso não é lá, talvez seja em todas as empresas, mas em determinado momento eu vi que daquele ponto eu iria estagnar, eu não iria mais ter outras oportunidades de crescimento. Então, magoado? Não, eu acho que assim, ó, quem está na iniciativa privada, a pessoa ela tem que saber que ninguém está ali porque, ou não deveria pelo menos, é amigo do gestor, é amigo do dono da empresa. Tem que saber que está ali porque sabe fazer, porque faz com competência, ou senão ele não vai estar ali. Então, eu não me senti magoado, eu me senti frustrado. Essa foi a palavra mais... Porque eu queria alçar voos ainda de cobrir o maior evento de futebol do mundo, a Copa do Mundo. Eu cobri no Brasil, ok, mas é no quintal de casa. E eu não ia ter essa oportunidade. Pelas Copas que eu vivenciei lá, pelas pessoas que cobriram, eu vi que eu não iria cobrir. Então, eu achei nada mais justo do que não me enganar e não enganá-los. Mas magoado, talvez na hora eu tenha me sentido assim, porque todo rompimento ele gera um certo trauma, e quer queira, quer não queira, eu fiquei 20 anos na mesma coisa, né? Na mesma empresa, vendo os mesmos corredores, a mesma estrutura, sabendo como funcionava tudo, e a hora que rompe isso, você sente, mas mágoa não fiquei magoado, não. Perfeito, né? Você falou, fiquei 20 anos aí na emissora, cobrindo Inter e Grêmio, a gente chega nesse assunto então, Glauco. Como é que tu avalia o atual cenário da dupla Grenal? É lógico que o atual cenário não é bom, né? Mas como é que é a tua avaliação? Por que está mal? E eu quero que você fale um pouco também do clássico Grenal, né? Qual o Grenal, assim, que você guarda com muito carinho? É lógico, vou dizer um da vitória do Grêmio e um da vitória do Inter, para não te comprometer. Não, mas não precisa. As pessoas até eu acho que vão entender. É que assim, são tantos Grenais que eu cobri, e outro, tenho memória que não é muito... não me favorece muito. Eu sou pródigo em esquecer as coisas. Mas não tem como esquecer um Grenal, e aí os colorados vão ter que entender, que foi aquele do Ronaldinho, né? Porque eu estava vendo no nível do campo, ali na minha frente, tete a tete, aquele que viria a ser um dos maiores jogadores do mundo. E para mim, até hoje, das pessoas, dos jogadores que eu vi atuar assim em campo, ele era o melhor. Claro, eu vi o Cristiano Ronaldo jogando ali, mas vi em uma ou outra oportunidade, lá no Mundial, por exemplo. O Ronaldinho não, eu vi mais de uma vez. O Ronaldinho eu vi surgindo aqui no Grêmio, e aí eu destaco esse Grenal, que ele deu o balãozinho no Dunga, que foi aquele, que jogador é esse que dá um balãozinho no Dunga? Que é ex-capitão da seleção brasileira. O Ronaldinho que tem muita bola no corpo, tem muita bola no corpo. Claro que a idade não permite que ele seja o profissional ainda hoje. E eu estava no Paraguai quando ele surgiu na seleção, que foi aquele gol contra a Venezuela, que é o famoso gol do olha o que ele fez, que ele dá o balãozinho no cara e vai lá. Então, esse Grenal que eu falei antes, não tem como esquecer. Poderia mencionar, gol do Fernandão, não sei o que lá, para fazer média, mas não, eu vou citar esse como um Grenal assim que foi emblemático. Cara, eu estava vendo ali na minha frente, surgiu um cara que foi escolhido depois 2 vezes melhor do mundo. E não vamos entrar no mérito de condução de carreira, se ele poderia ter ido melhor ainda, se ele fosse mais profissional, não sei. O fato é que ele tinha muito futebol. E é um cara que eu vi depois na decisão contra o Inter lá em 2006. Ou seja, ele estava no melhor time do mundo, só confirmou aquela qualidade que a gente viu surgir aqui contra o Inter naquele Grenal. Mas são muitas recordações. Essa é uma delas que eu guardo. Acho que dá para destacar, mas lembranças em Grenal são várias, né? E o atual momento da dupla, Glauco, como é que você enxerga esse momento aí e quais mudanças poderiam ser feitas na tua opinião? Bom, eu sempre, quando sou perguntado a respeito disso, porque eu não tenho, assim, eu sou muito humilde em dizer e frisar o seguinte, é o meu ponto de vista. Eu não convivo no dia a dia do vestiário, eu não faço mais treino como a gente fazia antigamente, né? Aliás, ninguém faz, porque hoje tem
grande parte dos treinos são fechados. Na minha época, a gente viu o que o cara fazia no treino. E aí justificava por que fulano tá escalado e o ciclano não. Poxa, lá no treino era muito fácil de ver quem podia jogar ou não. Tem o leão de treino também, essa é uma outra questão. Mas, assim, avaliando no macro, o que eu vejo é que os dois, eles sentem uma falta de estrutura de futebol. O Grêmio agora está começando uma nova fase, com o novo presidente, o novo departamento de futebol, mas eu acho que mantém vícios que ainda não conseguiu superar. A questão de análise de jogadores, falta de recursos, a questão de deficiência no departamento médico, enfim. Mas tudo isso, englobando tudo isso, é estrutura de futebol. Por quê? Porque está cada vez mais profissional, isso é inegável. É centro de dados, especificação de características de jogadores, tudo planilhado, é tudo científico, né? Só que eu vejo, por exemplo, o lado do Inter, e me parece que a gente está, em determinados momentos, na década de 80, contratando jogadores que não seriam titulares, talvez, com todo o perdão, com todo o respeito, no Juventude. Então, por que contratar? Porque tem-se uma máxima de que tem que fazer, além de time, grupo. Só que jogadores que não servem nem para compor grupo. Isso chama-se estrutura de futebol, é filosofia de futebol. Engraçado que o Inter tinha um cara que, na minha opinião, é muito bom, que é o Paulo Autori. Coincidência ou não, o Autori saiu e as coisas degringolaram. Então, quem gere tudo isso é o Becker, o Felipe Becker. Não me parece o perfil, posso estar enganado, não acompanho o dia a dia. É o Mano que gere tudo a respeito de engrenagem de vestiário, de gestão de pessoas, né? Ele faz o que o Renato, por exemplo, faz no Grêmio, que a gente sabe que o Renato personifica todas as áreas como sendo comandadas por ele. Não pode. Então, nem de um lado, nem de outro. Tem a questão do Inter, que me parece que não há uma gestão de futebol. E no caso do Grêmio, que há uma nova gestão, mas há muita interferência do Renato, que ele ainda consegue personificar muita coisa. O presidente entrou com uma outra ideia, eu acho que consegue demover o Renato de algumas coisas, vide caso Adriel, mas ainda é muito pouco. Eles precisam ser mais profissionais, precisa mais de estrutura de futebol. Por isso que não é só impressão, mas eles andaram para trás, ou eles estão andando para o lado, é vida de caranguejo. A dupla Grenal tinha que estar num outro patamar. Sempre teve uma gangorra, né? Quando um estava bem, o outro estava mal, e esse que estava bem influenciava no que estava mal para buscar esse outro time, né? E agora o que acontece é que os dois estão muito em baixa. Como é que tu avalia o próximo Grenal com os dois chegando em baixa? Tu acha que pode ser um Grenal mais tenso, mais pegado, tecnicamente mais fraco? Em relação até ao público, né, que vai na arena, acho que o torcedor gremista, ele enche a arena mais para abraçar o time, ou propriamente, digamos, para... Não, além de abraçar o time, né, Gal, que ele precisa fazer isso, mas é um torcedor que vai para a arena muito mais para compor do que necessariamente aí fazer a diferença. Não, o Grenal ele já tenso por natureza e esse Grenal é muito mais. O que eu temo é que essa tensão seja levada para o lado do medo, né? De os dois ficarem totalmente refratários e ser aquele Grenal que a gente também está cansado de ver, Grenal sem qualidade, né? Bom, só que por outro lado eu fico pensando o seguinte: se um ganhar, vai ter a falsa sensação de que arrumou a casa, conforme o ditado aquele, Grenal arruma a casa, né? E não arruma, não pode ser assim. Até eu ouvi esses dias colegas da imprensa falando do campeonato Grenal, né? Que parece que assim, quando ganha o Grenal as coisas se ajeitam. Não pode, não pode. Vai ser uma ilusão. Assim como ganhar o Campeonato Gaúcho é uma ilusão. Não se pode ter como parâmetro, e aí, mais uma vez, com todo respeito aos clubes do interior, que quem ganha o Gaúchão está pronto, por exemplo, para o Campeonato Brasileiro. É errado isso. Está muito errado. Então, o que eu penso desse Grenal é que vai ser um Grenal da tensão, não só dentro de campo. Os técnicos muito tensos, e as torcidas também. Eu chego a temer até pelo comportamento das torcidas, visto que a gente tem registrado tanta besteira que o torcedor faz aí, torcedor travestido de criminoso, essa é a verdade. Mas eu confio também nas forças de segurança. Nessa época em voga de
questão de apostas, da máfia das apostas, eu seria capaz de apostar que um empate seria bom para todo mundo. Mas é impossível fazer essa aposta, por quê? Porque o jogo é feito de erros. O resultado da partida, dos clássicos, inclusive, são feitos de erros. E um erro pode determinar qualquer coisa. E por falar em erro, tem erro defensivo do Grêmio, que a gente está vendo, erro defensivo do Inter, a rodo, que a gente está vendo. Então, tudo pode acontecer. Fechariam por um empate? Eu acho que Grêmio e Inter, sim. Mas eu ainda acho que falhas podem comprometer o resultado para qualquer um dos lados. Eu acho que o ideal seria empatar, até porque, como você falou, né, o que vence vai achar que tá tudo certo, vai ser uma fantasia, né, vai fantasiar esse momento, né, e como a gente sabe, né, não quer dizer que vai vencer o Grenal, que todos os problemas estão resolvidos. Talvez Não. resolve na hora ali, olha, o que perdeu ali vai resolver, digamos, vai rolar a cabeça, vai ter um tumulto muito maior, né? Nesse caso, até o Inter pode sofrer mais com isso. Inclusive, o Mano, segundo o Alexandre Ernest, né? Ele entregou o cargo ontem em Minas Gerais, mas o presidente demoveu, né? Não deixou, digamos assim. Como é que tu avalia o trabalho do Mano Menezes, Glauco? Tu acha que em uma eventual derrota... Acho que não, né? Uma eventual derrota, provavelmente ele está fora. Mas, digamos assim, sai o Mano Menezes, tu que já conviveu muito com com esse bastidor aí de troca de técnicos, qual que é o limite, na sua opinião, para o treinador aguentar a pressão e continuar no cargo? Bom, essa informação eu também acompanhei ontem. Eu saúdo que o Mano tenha feito este aceno, né? Ó, meu cargo está à disposição. Sabe por quê? Eu explico isso. Porque com aquela história do interesse do Corinthians, teria o interesse de contratá-lo e ele teria dito não para o Corinthians nesse passado recente aí, né? Poderia surgir aquela coisa assim de que, poxa, o Mano disse não para o Corinthians, nada mais justo que o Inter segure o Mano porque ele mostrou respeito à instituição. Não funciona exatamente assim, né? Na verdade, eu acho que a substituição tem que ser feita quando o resultado não aparece e quando não há sinal de que pode haver reação. Me parece que o Inter já chegou neste lugar, já chegou nesse ponto de que a reação não acontece e que não há sinal de que possa haver. Só que o que tem de diferente nesse roteiro aí é que tem um clássico. Então você vai tirar o Mano agora e vai botar quem? Bota um interino, porque se perder... Não é bem assim. Porque se tem uma cartada que o Mano pode dar agora é o seguinte, bom, eu vou fazer de tudo para não sair fazendo fiasco. Então, pelo menos que a gente... Tanto que não está descartado o seguinte, se o Inter ganhar o Grenal, o Mano sair também. Uhum. Então, resumindo, o trabalho do Mano, eu acho ele um bom técnico, acho que ele perde um pouco a oportunidade de ficar quieto em determinadas situações. Por exemplo, o Inter estava muito mal no Campeonato Gaúcho e ele deu um discurso lá de que, sei lá, não tem muita gente jogando mais que o Inter. Em primeiro lugar, porque são competições totalmente diferentes, né? O estadual daqui, o estadual de São Paulo. Uhum. Você vê o nível, por exemplo, do Campeonato Paulista. Então, eu não gosto desse tipo de discurso. Mas, enfim, é do perfil do Mano. Sempre mostrou uma certa soberba. Mas, do ponto de vista prático mesmo, eu não vejo alternativas de esquema, inclusive. E se há deficiência na formação do grupo, e bota nisso, qual é o O elenco é atacante? muito ruim, né, Glauco? O elenco é muito ruim, né? Não concordo totalmente com isso. Eu acho assim, Uhum. o elenco tem deficiências muito graves. Mas ele não é pior do que, acho que metade ou mais da metade dos participantes do Campeonato Brasileiro. Só que, por exemplo, você pega o ataque do Internacional. Se o Pedro Henrique, que era o goleador, foi colocado na reserva, isso diz muita coisa. E eu, na época, fui contra. Como é que vai botar o goleador do time na reserva? Resumindo, você perdeu o goleador do time, porque ele não estava jogando, e o goleador perdeu a confiança. Porque ele, a partir do momento que voltou, durante os jogos, ele não estava mais com toda aquela confiança que ele tinha quando ele estava sendo goleador. Mas em alguns momentos ele fez gol para ser goleador e ele não era titular. Mas ele estava aspirando a ser titular. Em determinado momento ele virou titular
e depois foi alçado para baixo, com todo o perdão da contradição. Então, há problemas muito graves na formação de elenco. Mas quem não traria o Luiz Adriano? Eu não traria. Eu não traria. E isso é um problema da política de futebol do Inter, que é repatriar ex-jogadores. É um sentimento com ex que é incrível isso. Eu nunca vi um clube trazer tanto ex-jogador como o Inter. O Luiz Adriano foi importante, ficou na história do clube. Eu estava lá, acompanhei. Se não fosse o gol dele, o Inter não tinha conquistado o maior título da sua história. Mas, gente, nós estamos falando de 2006, né? 2006. 2006. Quando ele passou pelo Palmeiras, a partir dali você pode fazer uma avaliação. Como é que ele foi ali? O que dizem lá em São Paulo? Aí ele foi lá para a Turquia lá. Uhum. Qual é a relação do futebol que eles têm lá com a nossa? O que eles dizem da participação dele lá? Não é só ali o dado do desempenho físico dele, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que, porque ele já tem uma certa idade avançada. Precisava trazer o Luiz Adriano? E aí você traz o Luiz Adriano, que é um ídolo, entre aspas, do clube, que ídolo para mim é muito mais que isso. Você não bota a jogar? Aí eu me coloco na posição do Mano. O Mano botou a jogar. Poxa, o cara, o presidente foi lá contratar o cara. Mas aí eu fico pensando, o presidente não trouxe por conta própria, o Mano deve ter dito sim. Então também tem responsabilidade nisso aí. E outras coisas assim, desde o começo do ano eu tenho falado que o Bustos ficou na Argentina. Eu acho que ele foi passar as festas de fim de ano e não voltou. Esse é um clone dele. Agora explodiu. Então, são falhas graves o volante. Eu acho que há uma deficiência muito grande em relação a essa questão do primeiro homem. Concordo, sim. Mas não dá para depositar só nisso a culpa pelo fracasso. Eu gosto de dizer o seguinte, é que nem a história do avião, né? Quando cai, não pode ter uma explicação só, é uma conjunção de fatores. O Inter tem muito a pensar no futebol, só que pode acontecer a mesma coisa de sempre. Vai ter um outro time no segundo semestre, de repente com outro desempenho. Tem uma questão que envolve os grandes jogadores do Inter hoje, né? Porque, tirando o Alan Patrick e o René, todos estão mal. O Bustos, que foi muito bem, como você citou, tá mal. O Carlos De Pena, que era importantíssimo no esquema, tá mal. Até tem uma questão envolvendo o pai dele, então tem, digamos, a gente pode considerar isso, né? Como um empecilho para o bom desempenho. O Pedro Henrique e o Wanderson também vêm abaixo. O próprio Alemão, que é um pouco tosco, mas fez uma temporada passada muito boa, também caiu muito. Eu tenho uma tese que quando tem um jogador mal, a culpa é do jogador. Quando tem todos os jogadores maus, a culpa é do professor, né? Mesma coisa que uma sala de aula. Se o professor está conduzindo bem, todos os alunos vão estar bem. Vai ter um que outro que vai estar mal, mas aí é do aluno. Agora, se uma turma inteira não consegue aprender, aí é culpa do professor, né? Sem dúvida, eu concordo com isso. E se você for ver, abordou bem, René e Alan Patrick. E algumas teimosias que não são compreensíveis. Alguma coisa acontece dentro do vestiário. Por que o Inter insiste no goleiro se ele tem tanta, não só rejeição, tanta deficiência? É porque não contratou outro, mas o John, então, não tem condições. Então, por que foi contratado? A direção do Inter, até no final vou perguntar um pouco sobre a gestão Barcelos, né, como você avalia. Gal, quanto a gente passar um pouquinho para o Grêmio, eu queria que tu falasse dos bastidores do Grenal de 2011. Aquele Grenal que foi o último jogo do Olímpico. Eu acredito que você estava na reportagem. Sim? Sim. Estava na reportagem, estava cobrindo, acho que o Inter ou o Grêmio, você pode também detalhar isso. Como é que foi aquele Grenal que foi, não só por eu ser colorado, mas olhando de uma forma imparcial mesmo, foi um Grenal épico, né? Eu acho que tudo que envolve, você vê, né? Mistura um pouco do profissionalismo com a passionalidade. Aquele Grenal estava envolto pela questão, poxa, um estádio de futebol não é um box de garagem. O estádio de futebol é uma igreja, é um santuário. Né? Nós estávamos falando de uma despedida, né?
E a primeira coisa que me vem à cabeça é tanta gente pegando grama, pessoas que conseguiram invadir, inclusive, algumas pegando cadeira, banco, porque querem ter ainda uma lembrança física, palpável, né, daquele momento. E aí acabo recordando também que o Grêmio voltou a jogar no estádio, mesmo depois do encerramento oficial. Não sei se você recorda. Acabou jogando, inclusive, eu Sim. acho que contra o Veranópolis. Enfim, mas não vem ao caso. Era um Grenal, ele era muito curioso, porque o Inter tinha, inclusive, o técnico interino, acho que era o Era o Paulo Loss. Roberto Falcão, Galco. Tinha o Falcão de um lado e o Renato Não era Gaúcho o do último. outro. Daí tá falando do Como? último título, que foi Isso, nos do pênaltis. último. Isso, Tá. esse Grenal que eu tô me recordando. Tá. Ali na disputa entre os dois maiores ídolos considerados, né? Falcão de um lado e Renato de outro, né? E que o Renato trouxe a filha para dentro do campo, tudo. Não, ali foi uma loucura aquele negócio ali, porque se perguntasse para 10 pessoas, 9 diriam que o Grêmio estava, né, tava muito bem encaminhado na missão de ganhar e tal. E uma coincidência que o Inter vinha muito desacreditado, fazendo a relação com o time de hoje, né? E isso me faz lembrar que tem uma máxima que futebol depende do dia. Por que isso? Porque o Inter vinha mal, tinha perdido no Beira-Rio, tinha que reverter o resultado, o clima não era bom. A gente discutia, por exemplo, se os jogadores não estavam entendendo o que o Falcão queria falar. Porque o Falcão, às vezes, entende muito de futebol, mas, de repente, na hora de passar, os caras não vão entender. É uma outra, né, uma linha de raciocínio que, de repente, eles não estão assimilando. Pois não é que no jogo inverteu completamente as expectativas, virou aquele cenário que o torcedor gremista, ele era surreal para ele. Ele não estava acreditando naquilo. Ainda mais porque o comandante era o maior ídolo do clube, era o Renato. E nunca se imaginou que poderia ter aquele desfecho. A finalização por pênaltis e ainda na casa do rival, o Inter conquistar aquele título na disputa que viria a ser a única disputa entre os dois de título, né? No caso, Renato e Falcão. Eu lembro daquele jogo. Foi um jogo épico, assim, foi emblemático realmente, e que mostra que o fator local nem sempre, em se tratando de clássico, nem sempre determina, né? Por isso que eu digo, é impossível o Inter ganhar do Grêmio na Arena nesse final de semana, o Inter na situação que está? Não é? E por isso que eu mencionei antes, o erro pode determinar o placar, mesmo que o Grêmio estivesse bem e o Inter estivesse mal, que não é o caso, a gangorra agora quebrou para os dois lados. Né? E é uma relação que se faz com aquele de Grenal de 2011, aquilo aconteceu mais ou menos isso, a inversão das expectativas. Aquele Grenal, inclusive, o Grêmio ganha por 3-2 no Beira-Rio e abre o placar com o Lúcio no Olímpico, né? Então ele aumentou a vantagem. Depois o Inter faz um gol com o Damião, aí o Damião pega a bola, leva para o meio de campo. O Andrezinho, que já era manco, tava mancando mais ainda, né? E faz um gol. Até teve o Jornal do Almoço na segunda-feira, que tem aquele vídeo que até hoje é muito lembrado do Paulo Santana, né? Falando que o Andrezinho, o manco, ganhou do Grêmio, né? Dos jogadores do Grêmio. Mas enfim, o Grenal que foi o último era o Osmar Loz, né? O técnico interino foi 0-0 nesse aí que foi. Eu até confundi, né? Esse foi o último Grenal, mas o último título foi o último título foi 2011 com o Falcão e tudo mais. O Glauco, indo pro lado do Grêmio agora, por que o Grêmio não joga bem, na sua opinião? Tu já falou um pouco da estrutura do futebol, mas especialmente do treinador também. Como é que tu avalia o Renato Portaluppi como técnico, né? Tu que já teve provavelmente cobrindo o Grêmio e vendo de perto os trabalhos do Renato, muita gente fala que ele é deficiente taticamente. Isso procede ou não? Eu seria muito... como é que eu vou usar a palavra mais correta? Inconsequente em dizer o Renato não, o Renato não entende. Até porque o Renato tirou o Grêmio da fila. Quem não lembra disso está ignorando um fator muito histórico, fundamental no Grêmio, né? E fala-se muito do trabalho do Alexandre Mendes, né? Conhecido como Gabeira, que é auxiliar do Renato e que compartilha com ele todas as atividades. Realmente, o Renato deixa para o Alexandre muita coisa. Mas se ninguém entendesse de nada, como que o Grêmio fez grandes jogos? Mas era outra formação. Fez grandes jogos, conquistou títulos,
tirou o clube da fila ganhando aquela Copa do Brasil, ganhou a Libertadores e, mais do que isso, foi considerado o melhor futebol do Brasil. Uhum. Explica a mudança de jogadores? Em parte, sim. A questão física, talvez, mas eu ainda acredito que é sistema de jogo adequado ao tipo de jogador. O Grêmio que se consagrou, vocês devem lembrar, é o Grêmio da aproximação, é o Grêmio do tic-tac, digamos, tupiniquim. Era um Grêmio O que tic-tac dos tocava, Pampas, né? O tic-tac dos Pampas. Que se aproximava, envolvia o adversário, tinha posse de bola, gostava de ficar com a bola para jogar, propunha o jogo. Só que os tempos mudaram. O Renato fala tanto em velocidade. Aí eu aponto uma deficiência que é o seguinte: você não tem jogadores, você parte para novas alternativas. E é isso que se critica no Renato. A falta de alternativas de sistema de jogo. Mas ele utilizou 3 zagueiros lá no jogo recentemente contra o Palmeiras. Sim, mas tá errado. Aí ele usou um outro sistema de jogo, só que ele carece de muito treino. Só quem viu times jogando bem com 3 zagueiros sabe o quanto exige de treino aquilo. Então, mais uma vez, eu estou de longe observando, eu não acompanho os treinos diariamente, assim, mas acredito que haja falta de grupo, sim, e adequação a um sistema de jogo que seja eficiente com os jogadores que ele tem. Eu acho que ele não entendeu isso aí ainda. Tanto o Grêmio quanto o Inter, eles têm time, tá? Acho que não é tão ruim assim o time do Grêmio, assim como não acho que é tão ruim o time do Inter. Mas eles não têm grupo, nenhum dos dois. Não tem grupo, Isso, não tem jogador. Até quando eu falei o elenco é muito ruim, eu me expressei mal. O time é bom, né? O grupo que é limitado dos dois. Só que daí você tem um problema que é o seguinte: eu entendo, me boto na posição dos técnicos. Vamos treinar esse esquema aqui. Eu preciso de 2 caras jogando pelos lados, fazendo a borda, mas a gente vai fazer a aproximação porque os meus 2 volantes, eles sabem sair jogando. Vão pegar o PP, vão pegar sei lá quem. No caso do Inter, tem tanto jogador assim, com essa capacidade. Mas aí esses caras se machucam. E aí, a hora que machuca, vai botar um cara que não tem capacidade. Aí você tem um esquema na cabeça, mas o jogador não serve para aquilo. Então, esse é o problema da falta de grupo. E aí entra o técnico tendo mais de uma opção de sistema de jogo, mas que tem que ser treinado. Não me aparece com 3 zagueiros para jogar de uma hora para outra, sem ter toda a experiência de treino que deveria ter. Você sabe que 3 zagueiros é muito bom, mas pode ser uma tragédia, porque não interessa a diferença de 3 zagueiros, de repente você tem 3 homens que atacam mais, mas que fazem recomposição e é mais eficiente do que ter 3 zagueiros. Então, eu acho que é isso. Resumindo, por que o Grêmio não joga bem? O grupo não é bom, e olha como o Grêmio tem sentido a falta de grupo, né? Porque eu nunca vi departamento médico tão cheio, e também a falta de entendimento de mais de um tipo de sistema, ou de um sistema que dê certo. Mas não tem o Michael, que ele tanto pede, mas tenta outro sistema com outros jogadores, pô. Ele fica, digamos, jogando responsabilidades para a direção, que contratou mais do que se esperava, né? Também para o grupo de jogadores. E uma coisa que me incomoda é que ele nunca explica o jogo e se coloca, digamos, não como culpado, né? Porque a gente não é escolher culpado, mas é assumir as responsabilidades, né? Uma coisa que também que costuma muito ser nas coletivas do Renato, e eu vou te perguntar, tu foi por muito tempo repórter, que faz a pergunta, mas ele não responde e ele às vezes ataca a própria imprensa, né? Ele ataca o próprio repórter. Como é que você enxerga isso? E se você tivesse hoje, digamos, uma coletiva do Renato e perguntasse isso para ele, te incomodaria a forma como ele responde? Não, aí eu respondo por 2 aspectos, tá? Do ponto de vista do jornalismo que está fazendo a reportagem, as entrevistas do Renato são maravilhosas. Porque mesmo ele dizendo uma baita de uma asneira, para a gente rende aquilo no que diz respeito ao material, a reportagem em si. E a gente está cansado de ver que existe incongruência, muitas vezes, no discurso dele, o que ele fala num dia, o que ele fala no outro. Agora, do ponto de vista profissional ali, de quem está fazendo a pergunta, eu já passei por tanta coisa, não deveria incomodar. Faltar o respeito é uma outra questão. Eu não acho que o Renato falte ao respeito. O que ele faz, isso sim, ele é expert nisso, é bater para não ser
agredido. Ou, se for agredido, eu falo isso entre aspas, tá? Não falo em agressão. Se ele se sentir pressionado por uma pergunta, ele responde pressionando ainda mais. Ele cria fatos novos, ele desvia o foco, isso aí a gente está cansado de ver. Mas eu não acho que ele seja aquele cara mau caráter que vai te colocar em maus lençóis, por exemplo, chegando numa coletiva e dizendo vem cá, tu deve estar indo lá no Inter, não sei o que lá. Se ele fez, eu não recordo, sinceramente. Não recordo, assim, dele ser dessa falta de educação, assim. O que ele faz é ser, ou tentar ser o esperto, é desviar, né? E muitas vezes respondendo de forma agressiva. Agora, eu já vi tanto técnico respondendo porcaria, dirigente achando que é maior que tudo, e a gente tem que saber separar as coisas. Eu vi esses dias o episódio dos colegas da Gaúcha que se sentiram ofendidos pela declaração, acho que do Alemão e do Alan Patrick na saída de uma zona mista lá no Beira-Rio. Eu acho que quando for pessoal, tem mais o que falar mesmo. Fazer gracinha. Eu fico pensando o seguinte, quantas vezes a gente faz gracinha com os jogadores, né? Só que eles têm que saber, os jogadores também, que eles são figuras públicas. E que o futebol, assim como eu disse lá atrás, é entretenimento. Para o torcedor, ele se sente mal no primeiro dia, no segundo dia ele está com a bandeira e vai torcer de novo, mesmo sabendo que o time está numa draga desgraçada. Então eles têm que saber, os jogadores têm que saber que eles são idolatrados, mas que eles são ironizados. Sim, senhor. Eu, como jornalista, sou muitas vezes ironizado. Se eu fosse processar todo mundo, aí eu não parar. Então, eu acho assim, eu me sentiria mal, talvez ali, mas partir para contra-ataque contra o Renato, não sei o quê. E vou te dizer, nas coletivas que a gente tem hoje, não tem nem essa possibilidade. Você faz a pergunta ali, entrega o microfone. Vai ficar esbravejando contra ele lá? Não vai adiantar porcaria nenhuma, porque não vai sair no microfone. Agora, eu já cansei de ver pessoas, por exemplo, chamando o Renato, vem cá, depois da coletiva, quer discutir alguma coisa? Vamos falar no tete-a-tete. E funciona com o humano também. O humano, em determinados aspectos, ele tem uma reação também de agredir. E já se viu há poucos dias, inclusive, isso aí. Porque se sente acuado. É coisa de técnico isso. É coisa do ser humano, eu diria mais. Talvez eles não tenham, digamos, uma justificativa, né? Eles se sentem, como você falou, pressionado pela pergunta. Eles eles sabem que a pergunta é pertinente e que é uma verdade, mas eles não vão admitir, né? Que, olha, você tem razão, é isso aí mesmo e tudo mais. O Galco, a gestão Alessandro Barcelos, né? Uma gestão que veio para... E também pode falar um pouquinho da gestão do Romildo, do Alberto Guerra agora também. São gestões que, digamos, no palavreado, falam em modernidade, mas o que a gente vê é mais do mesmo. Por exemplo, o Inter demite agora o Mano Menezes, já vai para o 5º técnico. Isso não é modernidade, isso não é profissionalismo, né, na acepção da palavra. Então, como é que tu avalia aí a gestão Alessandro Barcelos, a gestão Alberto Guerra, que começou agora, e também a gestão Romildo, que é curioso, né, porque a gestão Romildo, ela entregou títulos, e, no final das contas, deixou o clube na 2ª divisão. No caso do Grêmio, só para ser um pouco mais rápido em relação ao Grêmio, eu já falei várias vezes sobre isso. A gente, no futebol tem que estar provando a todo dia, né? O Grêmio conquistou tanta coisa com a gestão Romildo no primeiro período, que saiu da fila, teve aquelas conquistas ali. Depois da Copa do Brasil veio a Libertadores, que foi algo, né, que realmente... porque foi contra o Lanús. Não interessa. Não interessa contra quem foi. O Inter ganhou do Chivas. O que interessa é que tá lá, taça no armário, tá a medalha no peito, ganhou, saiu da fila. Só que achou que com isso me consagrei. E não é assim. Na próxima gestão já teria que rever várias coisas. O Grêmio vendeu jogadores como nunca tinha vendido. Olha quanta gente foi para a Europa, olha quanto entrou de dinheiro, a ponto de dizerem lá, há superávit no caixa do Grêmio. Poxa, eu nunca, olha, em quanto tempo que eu estou no futebol, superávit é algo que é difícil de ver, né? E agora se fala num déficit, mas como assim? Tinha tanto superávit? Bom, tem coisas que é difícil de entrar na cabeça realmente. Então, acho que a soberba prejudicou
o Grêmio. Uhum. No caso do Inter, o Inter do Barcelos é a gestão do arrependimento, que surgiu lá atrás trazendo ideias novas, e essa era uma plataforma de campanha, trouxe técnicos de fora que iriam implantar uma nova filosofia, só que, quando não deu certo, vamos ter que dar ré aí e voltar lá para um passo. Sabe aqueles joguinhos que a gente atira o dado e vai passando de casa? Pois é, você foi. Caiu. Tem o banco imobiliário, né? Você deve voltar 10 casas. E ele voltou. É. Mas eu acho que voltou mais de 10. Então, o Inter, o que eu percebo é o seguinte: o Inter foi vice em 2022. O Inter não sabe por que foi vice. A primeira coisa que você tem que entender quando ganha é por que ganha. No caso, o Inter não ganhou, mas foi quase um título. Convenhamos, o Inter foi vice-campeão brasileiro. E a gente cansou de abordar. Olha, o Inter está sobrando fisicamente, o Inter está com esse foco, tem adversários que simplesmente largaram. O Inter tinha um grupo já pré-formado? Tinha. Só que o futebol é o seguinte, quando muda o calendário, muitas vezes muda quase tudo, mesmo tendo basicamente os mesmos jogadores. Você tem que saber que o jogador que estava muito bem nessa temporada, não necessariamente ele vai estar bem nessa. O que acontece de uma temporada para outra? Nasce o filho. Eu recebi proposta da Europa. Já comecei só um pouquinho. Se eu fui bem aqui, eu posso estar brilhando lá ganhando em euro. Ou não brilhando, mas pelo menos ganhando em euro. Então muda muita coisa de um calendário para o outro. Meu pai adoece. É o caso do Depena, que tinha sido um grande destaque, mas agora não está jogando nada, tem um problema particular. Tudo isso tem que ser entendido. E o Inter não entendeu. O Inter, quando ganhou, não soube por que ganhou. E agora, quando está perdendo, eu não sei se ele sabe por que está perdendo. Essa é a dúvida que eu tenho. Isso tudo entra na questão da política de futebol, da estrutura. Tá? Então, basicamente é isso. O Inter está correndo o risco de, ter o sexto técnico, né? Só que um não conversa com o outro. A filosofia que era de um não fecha com a filosofia que era de outro, que não bate com esse aqui, que não bate com aquele lá. Agora nós temos um cara que conhece a aldeia, que é o Mano. Qual seria o próximo? Um cara que conhece a aldeia? Um cara que venha do centro do país? Um cara que venha de fora de novo falando espanhol? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. Exatamente. Eu acho que é uma boa definição, né? A gestão do arrependimento. Eu não tinha ouvido essa aí, mas é uma boa definição. Ô, Glauco, por muito tempo tu foi repórter, e uma coisa que eu prestava muita atenção era, ficava um pouco o Glauco no Inter e o Fernando Becker no Grêmio. Um pouco o Fernando Becker no Inter, um pouco o Fernando Becker no Grêmio. Como é que era essa gestão que faziam com vocês dois aí? Porque vocês eram os mais, digamos, os mais, os mais famosos, né? Pode ser também, mas eram os mais conhecidos, digamos assim, né? Depois surgiu outros aí, mas era mais o Júlio César Santos, foi um cara que surgiu depois, mas era mais o Glauco no Inter, o Glauco no Grêmio, o Fernando Becker no Inter, o Fernando Becker no Grêmio. Eles faziam isso para não ficar muito caracterizado com o clube? Na verdade, a gente não tinha o setorista, né? Se você olhar na própria RBS, um período mais atrás, que não é do seu tempo, né? Que a gente tinha o João Bosco Vaz, que atualmente é vereador em Porto Alegre, cobrindo mais Grêmio, e o Luiz Carlos Melo cobrindo o Inter, a gente tinha a figura do setorista